Boa noite a todos, irmãos. A paz, tudo bem? Vamos dar início aí? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Tiago 4. Boa noite. Coloca lá no grupo, hein, Beth? Tiago no capítulo 4. Boa noite aí, Nanda, Marta, Beth, Charles, Dona Antônia. Estão compartilhando aí. Tiago capítulo 4, versículo 7. Amém? Então, irmãos, Tiago 4, versículo 7, diz assim, presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Até aqui. Irmãos, hoje eu quero falar, dando uma introdução, o título eu pus assim, Como vencer o diabo e seus comércios. Comércios entre aspas, né? Irmãos, esse ano vai ser um ano de muita batalha. Obrigado, Beth. Esse ano vai ser um ano de muita batalha espiritual, de muitas guerras, e eu quero falar de duas coisas, sendo bem direto, tem bastante coisa para eu falar hoje aqui. Eu vou falar primeiro de como vencer o diabo. Acho que todo mundo se pergunta isso, né, no íntimo, né? Como vencer o diabo? Então eu vou estar falando. Eu procurei no Novo Testamento todas as palavras que falam diabo, tem quase 40. E aí vem dos contextos e os 3 principais passos para como nós podemos vencer o diabo. Então eu vou falar disso. É um ano de batalha, então que você aprenda isso para que você não caia nas garras dele. E o segundo ponto, como o diabo age muitas vezes nos comércios. Os entre aspas comércios aqui, aí você que está olhando aí, você fala, pô, mas eu sou comerciante, o que tem? Não estou falando que o comércio é do diabo, irmão, certo? Estou falando que o diabo ele usa muitas coisas e às vezes ele usa os comércios para roubar, para agir na vida das pessoas. Eu vou estar falando disso também. Então vamos lá, sem mais demoras, o primeiro ponto que eu quero falar é como nós podemos vencer o diabo. E antes disso eu quero ler 2 textos de palavras proféticas que vieram. Presta atenção. Em 2022 o diabo continuará fazendo o que tenta fazer desde o início da história da humanidade. Atacar o povo de Deus e perder. Veremos nosso inimigo espiritual e seus servos demoníacos mordendo o pó da derrota muitas vezes. Amém? Amém. Entendi. Oi? Entendi. O diabo continua tentando sempre nos derrotar, mas quem é o derrotado é ele, e ele vai amargurar muitas derrotas esse ano. Amém? E o segundo ponto que eu quero falar é este ano que estamos vivendo será um ano muito turbulento, às vezes até violento e explosivo em muitas ações, e também muito difícil para as nações, mas nossa perseverança, nossa fé, nossa obediência ao Deus eterno e a sua palavra serão sem dúvida um testemunho de que o Senhor está conosco e lutará em nosso nome contra os inimigos naturais ou espirituais que nos atacam. Amém? Amém. Então, irmãos, esse é um ano de muitas batalhas. Boa noite a todos aí que estão entrando. E é um tempo de nós termos muitas lutas, mas eu creio muitas vitórias em nome de Jesus. Amém?
Então, como que nós podemos lutar contra o diabo? Como nós podemos afrontá-lo? Como nós podemos reagir e agir contra ele? É disso que eu quero estar falando hoje aqui com vocês. Primeiro eu quero falar a palavra diabo, né? No grego diabolo. E quando eu estava preparando isso eu lembrei, lembra que eu falei para você? Lá em 2007 que eu fiz uma viagem lá para Amsterdã, a trabalho, e tinha uma loja que chamava assim, Diabolos, num lugar meio sinistro. Falei, rapaz, e é tudo meio vermelhinho, meio... Falei, Jesus amado. Mas o ponto é, a palavra diabo, ela significa acusador, caluniador, opositor, né, do povo de Deus. Então ele vem para caluniar, ele vem para se opor, ele vem justamente para nos acusar. E eu procurei e separei aqui, eu vou dar algumas pinceladas, irmãos. E aí você anote aí, veja o culto depois, vai ficar gravado. O que o diabo faz? Como ele age? Primeiramente, antes de vencê-lo, o que o diabo faz? Aí, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 13, depois se você quiser olhar, fala da parábola do joio e do trigo, né? Aonde o inimigo ele semeou o joio, que é muito parecido fisicamente com o trigo, para trazer confusão no meio do povo de Deus, certo? Então, quando você olha assim, o joio e o trigo são muito parecidos visualmente. E o que o diabo faz? Qual é o aprendizado dessa palavra, dessa parábola? Ele se infiltra no meio do povo de Deus, certo? Ele até parece, entre aspas, um cristão, né? Mas na verdade ele quer trazer justamente confusão. Então uma das formas do diabo agir é trazendo confusão no meio do povo de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 12, fala da parábola do semeador. E aí a Bíblia fala que o diabo vem e ele rouba a palavra que foi semeada na vida da pessoa, né? Então, tipo, a pessoa vai no culto, sai forte, fala, nossa, essa palavra maravilhosa. Aí na segunda-feira o carro já não pega, ela já esquece tudo, né? E a palavra já é tirada da mente dela. Então o inimigo ele age tirando a palavra que é semeada no coração das pessoas. Ele quer tirar a palavra de Deus do seu coração. Quer falar? Terceiro ponto aqui, João 8,44 fala que o diabo ele é pai da mentira. E todo mundo lembra disso, né? Quando a gente fala o diabo é o pai da mentira, é o que fala nesse versículo. E muitos focam nisso. Mas a Bíblia fala também nesse versículo que ele não se firmou na verdade, né? Então, o diabo muitas vezes ele vem trazer mentira, vem. Mas o que ele quer trazer muitas vezes na vida de um servo de Deus? Fazer ele o quê? Não se firmar aonde? Na verdade, né? E aí ele já vai ganhando terreno. Então a gente tem que tomar cuidado. A verdade é a palavra, irmão. A gente tem que sempre estar focado na palavra, né? Lá em Atos 10, 38, a Bíblia fala que o diabo ele oprime as pessoas. Oprime, reprime, trata duramente a vida das pessoas. Essas são as obras do diabo. E ele vem justamente isso. Por isso, irmão, quando a pessoa está oprimida, está trancada dentro de casa, não consegue ver ninguém, né, irmão? Tá meio... a gente tem que conversar, porque pode ter muitas coisas agindo espiritualmente na vida dela, e aí psicologicamente uma coisa, né, derruba a outra. O diabo ele é um opressor na vida das pessoas. 2 Timóteo 3,3 fala de caluniador. Uma das traduções de diabolo é caluniador. O que é um caluniador? Aquele que acusa, joga calúnias com relação a outras pessoas. Então, né, e a gente sabe que ele usa da calúnia, e muitas vezes ele é mentiroso, né? E infelizmente a calúnia se torna verdade na vida de muitas pessoas. Ele traz confusão, ele já faz o pacote completo, né? Calúnia, mentira, confusão. Então, onde tem um pouquinho dessas coisas, irmãos, é bom a gente ficar muito atento.
De quem que é? Para a gente ficar muito atento, para a gente não ser roubado em nada. A carta de Tito, né, capítulo 2, versículo 3, fala principalmente para as mulheres mais idosas não serem caluniadoras. Eu acho que vale para todas as pessoas, mas aquele lado talvez é mais... Eu lembro daquela mulher da Praça é Nossa, lembra? Ficava na janela. Então, assim, não sejam caluniadoras, né? E o último texto que eu queria falar dessa breve introdução, que o diabo faz, 1 Pedro 5,8, aí é uma passagem mais para os jovens, mas eu também acho que vale para todos, que fala que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar, destruir, consumir. Aliás, irmãos, eu acho que se tem uma faixa etária que mais precisa buscar a Cristo são os jovens, né, amor? A gente estava falando disso agora, né? Porque passa por transformações e o inimigo gosta de trazer confusão, né? Então é muito importante que os jovens busquem a Deus. Então, irmãos, olha tudo que o diabo faz. Ele traz confusão, ele tira a palavra que entrou no seu coração, ele mente, quer te tirar da verdade, quer te oprimir, quer trazer calúnias, quer devorar, destruir a vida das pessoas. Ou não é tudo isso? Não é verdade? Aí eu te pergunto, e quem é do diabo? Quem é de Deus e quem é do diabo? Sabia que a Bíblia fala disso? Abra a Bíblia aí, vai, vamos ler esse texto aí. 1 João, lá no final, capítulo 3. Mas olha, quem que realmente é do diabo e quem é de Deus? A palavra de Deus deixa muito clara nisso. Então, adolescente fica muito tempo assim, lá sai pra... então, tem que tomar cuidado, Patrícia. Que realmente semear a palavra aí. Presta atenção, irmãos. 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, ó, olha que interessante. Acharam aí? 1 João, vamos pra cá. 1 João 3, é mais. 1 João 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, quem é do diabo? Quem vive na prática do quê? Do pecado. Então assim, mas eu peco, ela peca, meu irmão, meu pai, todo mundo peca. Mas quem vive, né, na prática do pecado? Quem não luta contra o pecado? Certo? E é interessante, então assim, quem vive pecando conscientemente, declaradamente, vive, entre aspas, né, em paz com isso, vive na prática do pecado. Essa pessoa não é de Deus, essa pessoa é do diabo. É isso que a Bíblia fala. E é interessante, lembra que eu estou trazendo uns negócios do grego para vocês aqui, né? Lembra que às vezes dependendo da conjugação do verbo, é com certeza, ou... Esse verbo, mais um para vocês aprender. Esse verbo, ele está no particípio. E no particípio, sabe o que significa quando o verbo está no particípio? É um ato contínuo, é um hábito. Então é justamente o que eu falei. A pessoa, ela tem um hábito. Ela continuamente vive pecando. Entendeu? Essa não tem, não nasceu de Deus ainda. Porque ela vive no pecado, ela tem o hábito de viver no pecado. Então, por exemplo, a pessoa, pastor, tô numa luta aí, tô lutando contra o adultério na minha família, na minha vida. Trair minha esposa, tá lutando? Quanto tempo você tá assim, irmão? 30 anos. Não, né? Me ajuda a te ajudar, né? Entendeu, irmão? Então ele vive na prática do pecado, né? Então a gente tem que realmente entender, irmão. Quem vive na prática do pecado está sendo dominado pelo diabo.
E a gente tem que tomar cuidado disso, né? Por exemplo, a única pessoa que Jesus mencionou que é do diabo, quem que era? Vocês lembram? João no capítulo 6. Judas falou, um de vós é do diabo. Certo? Aí você vê que não era só a traição que ele fez de Jesus, né? Mas desde lá, quando Maria Madalena entregou aquela oferta grande, ele ficou de olho. Lembra? Bom, podia dar para os pobres. Então assim, irmão, você vê a prática né? Pessoa. É caráter, né? É pessoal, literalmente falando, é pessoal o negócio. Então, quem é do diabo vive assim. E agora, finalmente, como vencer o diabo? A Bíblia diz lá em Efésios 6, no versículo 11, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades desse mundo tenebroso. Então, irmão, a nossa luta não é contra o fulano, o vizinho, o inimigo, a pessoa, mas é contra o mundo espiritual, certo? Contra pessoas que agem na vida, contra o diabo que age na vida das pessoas, literalmente falando. E como vencer? Como vencer foi o primeiro texto que eu li aqui para vocês, que eu acho que é o principal. Ele fala, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Para mim, irmãos, a primeira forma de você vencer o diabo é você seguir as duas recomendações desse versículo. Quais são as duas recomendações? Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Onde está o erro de muitas pessoas? Elas querem resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Aí não adianta. A pessoa tem que se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? É se sujeitar ao que a Bíblia fala. Certo? É se sujeitar aos princípios de Deus. É sujeitar o que é certo diante de Deus. E aí você resistir ao diabo. E essa resistência, irmão, eu quero enfatizar aqui para vocês entenderem. Não é uma resistência assim, olha, fui tentado hoje e resisti. Aí no segundo dia, terceiro fala, estou cansado. Essa resistência, a palavra usada aqui, né, ela significa o seguinte: oposição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara com o adversário e sustentar a tua base. Então, irmão, é quase um militar, vamos dizer assim, né? É você ficar cara a cara com o inimigo, ele fala, se você não fizer isso agora, o bicho vai pegar. Você fala, então o bicho vai pegar, porque eu não vou fazer. Então é você resistir de maneira brava, de maneira que você não ceda, que você não baixe a tua cabeça, que você não dê um passo para trás. É uma oposição vigorosa. É resistir bravamente. É ficar cara a cara e não ceder. Vocês concordam que o negócio, a amplitude, ela é muito maior? Não se intimidar diante do inimigo, é isso aí. Deixa que tem cara feia, irmão. Mas nós temos que aprender a resistir dessa maneira, né? E não só 1, 2, 3 dias e depois ceder. Porque o inimigo, irmão, ele ganha muitas vezes pelo quê? A insistência. Você fala, agora chega. Não é ou não é? Chega, tô cansado. É isso que ele quer fazer. Mas a gente tem que resistir bravamente, irmão. Resistir firmemente. Você tem que resistir, esse é o principal. Sem dúvida, é o principal. Deu uma iluminada aqui. Esse é o principal, sem dúvida, irmão, que a gente tem que realmente estar buscando ao Senhor. E quem me dá um exemplo bíblico que se sujeitou à vontade de Deus e resistiu ao diabo bravamente e o venceu? José. Quem mais? Jó. Mais um no Novo Testamento que vocês lembram. Jesus. Jesus, irmãos. Jesus lá em Mateus no capítulo 4, em Lucas também fala, no capítulo 4, ele resistiu o diabo bravamente.
Jesus com fome, 40 dias sem comer, ele chega e fala, quer um pãozinho fresco? É ou não é verdade? Imagina aquele pãozinho fresco, crocante assim. Lanche do madeiro. Lanche do madeiro. Aí Jesus vira e fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí o diabo vem tentar ele na alma, fala assim, olha, colocou ele no pico, no alto de tudo e falou assim, olha, eu vou te dar tudo isso, tentando encher o ego de Jesus. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira vez no ego, quando falou, se você me prostrar e se adorar, eu vou te dar todo o reino do mundo. Jesus falou, não é comigo não, amigo. Irmãos, o que eu quero dizer? O diabo, presta atenção, o diabo usou o que para vencer Jesus? Repete comigo, fala assim, ó, versículo bíblico. Versículo bíblico. E como Jesus venceu ele? Com Com versículo bíblico. Tudo depende do texto, irmão. Tudo depende do contexto. Então, irmãos, onde o inimigo é muitas vezes roubado, às vezes escuta de um irmão da igreja, de um pastor, de alguém até às vezes sem conhecimento, coloca um versículo solto errado, né? E ele cai no negócio e aquilo não era para ele, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Por isso que se sujeite à vontade de Deus. E como se sujeita? Conhecendo, certo? Conhecendo a vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus sendo aplicada da maneira correta, o diabo pode jogar versículo, pode jogar a Bíblia, pode jogar tudo na tua frente, mas você não vai cair em nome de Jesus. Não é verdade? E você o resiste. E aí lá no final, no versículo 11, a Bíblia fala, e os anjos vieram e o serviram, e o diabo foi embora. Então esse versículo, Tiago 4:7, um exemplo disso é Mateus capítulo 4. Se sujeita à vontade de Deus, resiste ao diabo e ele foge de volta. Segundo ponto, irmãos, que faz a gente vencer o diabo. Fala assim, Efésios 4:27. Efésios 4:27. Fala assim, não deis lugar ao diabo. Opa, isso aí eu não vou. Não deis lugar ao diabo. Como que as pessoas dão lugar ao diabo? A tradução aqui é não deis lugar ao diabo, não dá um ponto de apoio, não dê uma oportunidade, não dá uma brecha para o diabo. Como nós podemos vencer o diabo? Não dê brecha. Não ceda, não dê uma oportunidade, não dê uma aberturazinha para ele desse tamanhozinho, sequer. É o casal de namorado que vai ver o filminho no escuro sozinho, sem ninguém, mas não quer cair na tentação. Você está dando uma brechinha, irmão. O diabo vai entrar e falar assim, meu, já que está aí, corre para o abraço. A brecha, irmão, ela realmente é tudo que o inimigo precisa para entrar na vida do outro. E aqui ele está dando vários, desde o versículo 25 até o 29, ele fala de vários tipos de brecha. Quando você mente, quando você não fala a verdade, são tipos de brecha. Quando você se ira e você não se contém, você explode, muitas vezes você pode acabar dando brecha, né? Quando você vai dormir irado, né? Você dá brecha, porque daí ele age nos teus sonhos, ele fala coisas indevidas para você. Quando você fala, que rouba, não roube mais, que trabalhe e compartilhe. Então você roubava, era um ato errado, você continua roubando, você está dando brecha, certo? Então tudo que você fazia de errado, se prostituía, voltou a se prostituir, brecha. Roubava, voltou a roubar, é uma brecha. Se viciava, voltou para o vício, brecha. Tudo que você faz que te remete ao passado ou que é uma brecha, o diabo ele usa para entrar na vida das pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. As palavras torpes, né? O xingar e tudo mais. Gritaria. Então, irmãos, o resumo é, nós sabemos quais são, o que nos fez vencer para andar com Cristo, certo? Então a gente tem que olhar para aquilo que nos dominava
e, irmão, fechar com 300 portas e não dar brecha de nenhum sentido. Porque o inimigo precisa de uma brechinha para entrar na vida das pessoas. E isso é triste, irmão. Isso é triste. A brecha, muitas vezes, ela é feita até de maneira consciente, né? Ele sabe que está fazendo coisa errada, mas faz, né? Aí depois não sabe que não consegue dormir, depois sabe que tem pesadelo, depois não sabe que começou briga depois na casa dele, depois sabe... brecha, certo? Então, o bispo Jefferson já falava, não brinque nem com Deus nem com o diabo, irmão. Não se brinca com essas pessoas, certo? Então não dê brecha. Se você sabe que está dando brecha, irmão, se arrependa em nome de Jesus. E o terceiro ponto, e esse aqui é principalmente para pastores, porque é lá em 1 Timóteo capítulo 3, depois você leia lá no versículo 6 e 7, ele fala, né, esse capítulo é uma recomendação para os bispos, pastores, os anciões da igreja, e ele fala para não ser uma pessoa neófita. Não sei o que é um neófito. Não é uma pessoa recém-convertida. Ou seja, ele fala assim, não coloque para ser pastor uma pessoa recém-convertida. Entendeu? Porque o inimigo vai querer atiçar ele para fazer derrubar. E eu, infelizmente, conheci uma pessoa assim, que se libertou das drogas e por pouco tempo depois fez um curso para pastor, foi consagrado e ungido pastor. Não durou 2 anos como pastor, caiu, e acho que depois não durou mais 2 anos, morreu. Eu te falo. Então, irmão, será que foi certo uma pessoa assim, sem tanta base, para ser pastor, tá ali na frente da igreja, irmão? Não, tem coisa que não dá para brincar, irmão. E outra coisa que a Bíblia fala lá em 1 Timóteo 3 é que o pastor ele tem que dar um bom testemunho. E eu acho que todos temos que dar, principalmente um pastor, né? Bom testemunho da sua vida, ser coerente e tudo mais. E lá em 2 Timóteo 2,6, eu quero ler esse texto. Ele diz assim, ó, presta atenção. 2 Timóteo 2,26 fala, está falando para os líderes, né? E aí ele fala, 25 e 26, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Está falando dos líderes, que são usados por Deus para ter paciência, para tirar as pessoas que estão sendo laçadas pelo inimigo, para ele ter mansidão, levar as pessoas a ter um arrependimento, para tornar a despertar essas pessoas. É isso que a Bíblia fala. E em outras traduções fala para as pessoas recuperarem o bom senso. Sabe quando a pessoa conhece a Cristo e está meio caindo? Então, o pastor ele é usado para despertar a pessoa, trazer o bom senso da pessoa. E aí, uma segunda parte, ele fala, desprendendo-se dos laços do diabo, para ser usado por Deus para desprender essas pessoas do laço do diabo. Presta atenção nisso aqui, irmão. Aqui, o sentido é para desprender, para tirar as pessoas das artimanhas, das armadilhas do diabo. Certo? E aí eu quero defender aqui a minha classe pastoral para que vocês entendam. Minha esposa está aqui de prova. Às vezes, irmãos, os pastores eles são muito mal interpretados, de intrometidos e disso e daquilo, dá opinião onde às vezes não deve, é ou não é? Mas o que ele está querendo, irmão? Ele está enxergando que muitas coisas têm de maligno às vezes na vida da pessoa e está querendo ajudar ela a se desprender dos laços do inimigo, né? E as pessoas interpretam de outra maneira. Por isso, irmão, quando você tiver um relacionamento sadio com o seu pastor, você vai entender se ele for realmente um homem de Deus, coerente, temente, que aquilo que ele está falando para você é para o teu bem, né? Não está preocupado em outra coisa a não ser em te libertar das garras do inimigo. Olha, não é bom você andar com essas amizades não, né? Não vai querer agora controlar minhas amizades? Não é assim que funciona. Olha, não é bom você ir para... aquele grupinho não é legal. Então, irmãos,
um pastor ele é usado para isso, para desprender os laços do diabo da vida da pessoa. Sorte aqueles que escutam o seu pastor, não é verdade? Aliás, sorte aquele que tem pastor, né, irmão? Porque hoje em dia é o cristão autônomo, né? Aí é ele e Deus e aleluia. Mas eu recomendo todo mundo que tenha um pastor. E para ter pastor, irmão, não adianta, tem que chegar e falar assim, olha, eu quero que você seja o meu pastor. É ou não é verdade? Como eu fiz com o meu pastor. Eu falei, eu quero o senhor como meu pastor. Porque enquanto essas coisas não acontecem, irmão, fica tudo no ar, né? Agora, se a pessoa tem autoridade e é um pastor sobre a sua vida, aí ele vai chegar e vai falar, ó, melhor você não fazer isso, vai para cá, né? Vem para lá, para, anda. Porque daí ele deu essa liberdade. Não é verdade? Amém? E aí eu vou... Fala. Amém. E agora eu quero falar só o destino do diabo para acabar, irmão. Né? O destino do diabo. O destino do diabo, irmão. Jesus falou lá em Mateus 25. Ó, esses daqui estão salvos, vêm para a direita, os que não têm, vai para a esquerda. Certo? E aí, Apocalipse 12, eu gosto de ler esse texto aqui, irmãos. Apocalipse 19 e 20. Eu vou ler aqui, eu vou ter que falar muita coisa, a gente vai 1 hora, mas, irmão, não perca a segunda parte, vou falar umas coisas polêmicas aqui, né? Ó, diz assim, e vi a besta, Apocalipse 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou todos os povos. E aí no final fala, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aí eu vou replicar o que o professor da faculdade virou e falou assim, todo mundo fala da luta de Jesus e o diabo, a luta. Aí ele falou, cadê a luta? Cadê a luta? No versículo 16 você vê chegando um homem que está escrito Rei do Reis, Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus. Aí vê do outro lado o exército poderoso do inimigo, o diabo, o falso profeta, a besta, não sei o que lá, não sei o que lá. Próximo versículo, eles ficaram presos. Cadê a luta? Cadê a luta? Irmão, o destino do diabo ele já sabe. E contra o nome do Senhor Jesus ele não pode. E o destino dele é esse aqui. Aí no 20 fala que ele foi amarrado e mais pra frente lá fala que ele foi jogado nesse lago do fogo do enxofre e ficou lá. Então, irmãos, o destino do diabo é esse. Não deixe ele roubar a sua vida. Amém? Então não dê brecha. Se sujeite à vontade de Deus, né? Resista a ele. Dê um bom testemunho. Você fazendo essas coisas, irmãos, o diabo não vai ter como abrir e entrar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Fala assim, Senhor, eu quero aprender e praticar todos esses pontos para que o inimigo, para que o diabo, para que o acusador, para que o oponente não tenha poder na minha vida. Que eu possa praticar tudo isso. Em nome de Jesus. O destino do diabo é um só. É a destruição. É a derrota. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E o segundo ponto, irmão, esse é quente, hein? Isso aqui vai dar polêmica, hein? Ó, Apocalipse 18. Abra aí. Eu vou falar subliminarmente algumas coisas aqui para não travarem, irmãos. Apocalipse 18, no versículo 21, diz assim, ó. Vou dar uma corridinha aqui, tá, irmãos? E um forte anjo levantou uma pedra com uma mão e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. Versículo 23. E luz de candeia não terá mais em ti,
e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá. Presta atenção aqui. Porque os mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Amém? Irmão, presta atenção. Eu vou ler aqui uma palavra profética de uma profeta que eu sigo há anos, e é forte. Vou ler na íntegra o que ela falou para esse ano. Deus tem preparado um golpe final contra a indústria farmacêutica. A dependência das pessoas da ciência e das drogas vai aumentar por medo da morte e das palavras dos governos. Mas Deus já estabeleceu um prazo por volta de 2030, quando chegar a este ponto. Esse sistema entrará em colapso. Deus diz para você: confie em mim e comece a quebrar sua dependência da ciência e das drogas. Muitos vão morrer desnecessariamente por seguirem as vozes erradas. Salvarei aqueles que confiam em mim, da hora da grande prova que está para chegar. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, e a minha luz não podem ser tocadas pela escuridão, por nenhuma praga. Habita no meu lugar secreto. Habite no meu lugar secreto. Ainda veremos conflitos e aflições causados pela pandemia e pelas decisões governamentais nas nações. A curva ainda não atingiu o seu auge, mas está quase lá. Esses conflitos se tornarão mais vitais para aqueles que andam na escuridão, mas a luz é determinada para os justos, os filhos do dia. Irmãos, prestem atenção que eu quero comentar aqui. Isso é muito sério. Eu vou deixar para a reflexão de vocês. Esse é um ano de muitas batalhas e guerras espirituais, e eu quero deixar uma reflexão. Apocalipse 18, que nós lemos, ele faz uma associação de Roma com a Babilônia. Porque ambas, cada uma ao seu tempo, foram os maiores inimigos do povo de Deus. Certo? Babilônia, a grande meretriz, e Roma, tudo que aconteceu na época de Jesus, e a gente já soube, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você... Eu vou ler alguns textos para trazer reflexão, para vocês entenderem. E vai ser tudo aqui nesse Apocalipse 18. Ó, o versículo 4 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Aqui, o apóstolo João está direcionando e fala assim: saia de Roma, né, da Babilônia. No que sentido? Saia de entrar nessa corrupção dela, de ser corrompido por ela, de ser contaminado, envolvido por ela, né? Deus sempre usa suas mensagens de alertas, isso não é de hoje. Então, assim, isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender o princípio por trás. Lá, eu não precisa abrir, que eu vou falar rápido, senão vai demorar muito. Mas eu vou ler o que a Bíblia fala em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Ele fala assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e que ele estava assentado, tinha uma balança na mão. Imagina uma balança na mão do cavaleiro. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu vou ler na íntegra, quando eu preguei de Apocalipse, o que eu falei de comentário desse trecho. Presta atenção. O cavalo negro. Negro em Apocalipse simboliza escuridão, noite. Balança não é de julgamento, mas é de comércio, de feira. O comércio levando as pessoas a passarem fome. O comércio cada vez maior. O trigo e a cevada aqui é contexto de gente pobre, é contexto de gente com crise financeira, que trabalha muito para conseguir o mínimo.
você tem que trabalhar um tempão para conseguir ganhar um dinheirinho por dia para viver na miséria. Esse é o contexto. Essa é a balança do feirante. Por isso que essa balança está relacionada a comércio, não a julgamento. Porque qual é o contexto aqui? Cevada, trigo, azeite. O que é isso? Isso é alimento, isso é comércio. Então, isso é uma consequência. Isso é a questão de necessidades básicas, de as pessoas passarem fome ou serem privadas de ter o mínimo, porque inflação alta, falta comida, ganha pouco, certo? Esse é o contexto. Aqui é um contexto de comércio também. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? A Bíblia ela fala muito nesse contexto no finais dos tempos. E esse capítulo 18, ele fala de 5 vezes que eu achei a palavra mercadores no Novo Testamento. Uma é quando Jesus virou, quando o negociante acha uma pérola muito preciosa, ele vai e vende tudo. Lembra dessa parábola? É quando Jesus usou esse texto de um comerciante. Ele achou uma coisa muito preciosa, ele vende tudo para conquistar aquilo. Aquela analogia de salvação, quando Jesus falou disso lá em Mateus 13. As outras 4, elas estão nesse capítulo de Apocalipse 18. 4 palavras falando no mesmo capítulo de mercadores. Até coloquei a tradução aqui, mercadores, do grego empório, acho que deve ser de empório, né? De comércio. Então, a palavra no grego já diz isso. Presta atenção, irmão, fica até o final. Então, essa palavra, eu vou ler aqui para vocês, no versículo 3. Ela diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Está falando que todas as nações da terra beberam. Vocês estão entendendo, né? Consumiram a prostituição desses reis da terra. E os mercadores, os negociantes da terra, encheram o bolso de dinheiro com base nisso. Aí eu vou lendo aqui esse capítulo pausadamente. Versículo 5. A Bíblia diz assim: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Versículo 5 fala assim: Deus se lembrou dos pecados desses negociantes, desses reis da terra, que fizeram com o mundo inteiro. No versículo 6, Deus fala assim: tornai-lhes a dar como ela vos tenho dado, e retribuirei o dobro conforme as suas obras, o cálice em dobro. Essas pessoas vão sofrer o dobro de maldade, de opressão, de juízo, de controle que fizeram sobre os povos da terra. No versículo 8, no final diz assim: porque é forte o Senhor que a julga. Certo? Está falando que Deus vai intervir nesse sistema. Deus vai intervir num sistema que está querendo corromper o mundo e dominar o mundo. Amém? É isso que a Bíblia está falando. Versículo 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre elas prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Deus está falando assim: vocês, reis da terra, vou falar o declarado, vocês presidentes, governadores, reis que governam e que se venderam a esse comércio, estão entendendo, né? Vocês vão pagar isso também, pelo que vocês fizeram com o povo. É isso que a Bíblia está falando. Versículo 11, onde aparece mercadores pela segunda vez. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Quando vier esse juízo, ninguém mais vai querer comprar essas mercadorias, e os mercadores vão falar assim: meu, e agora? Eu vivo disso, eu sou poderoso por causa disso. Certo? Porque ninguém vai mais comprar suas mercadorias, seus negociantes.
E no versículo 15, ele fala de novo mercadores. Os mercadores, negociantes dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Vão pagar, certo? O Senhor está falando, eu hei de julgar todos aqueles que oprimiram as nações, os povos. Vai pagar, irmão. Vai pagar. É o que a Bíblia fala. Irmão, vocês estão entendendo, né? A Bíblia está falando aqui, ó, esse texto ele é de mercadores, negociantes, empório. E aí ele termina falando no versículo 18, do 21 ao 24 que eu li, e a quarta vez que fala de mercadores é a parte final do 23, onde eu quero ler para vocês de novo. Diz assim: porque os mercadores, os negociantes, eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganados pelas tuas feitiçarias. Aí eu falei, aqui não tem muito nexo, certo? Porque assim, como que os mercadores, o cara do negócio, que era o grande da terra, aí tudo bem, mas todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, eles estão fazendo feitiço, né? Peraí. Aí eu fui olhar essa palavra no grego. Vocês querem que eu fale o que é essa palavra no grego? Vou falar no grego. Que nem eu falei de mercadores, emporoi. Que a gente associou o quê? Empório, negócio. Essa palavra feitiçaria, no grego, você pode olhar aí. Ela é a seguinte: farmaqueia. Tem umas caras meio estranhas aqui em casa agora, irmão. Farmaqueia. Parece com o que farmaqueia? Os grandes negociantes dessa terra, os grandes, os maiorais, porque todas as nações foram enganadas pelas suas farmaqueias. Aí eu fui olhar. A Bíblia diz assim, ó, essa palavra: magia, feitiçaria, encantamento. E também lá, de farmaqueus, medicação. E aí eu fui olhar onde essa palavra é falada no grego, de novo. E ela é usada 2 vezes só. Uma vez é quando fala lá em obras da carne. Quando fala a obra da carne é idolatria, feitiçaria. Lembra desse texto? Esse feitiçaria, essa farmaqueia. Mas cabe ali, porque ali é um contexto o quê? Espiritual, certo? Obra da carne, está falando de batalha espiritual. Então, entre feitiçaria e farmácia, medicação, combina mais o que naquele contexto? Feitiçaria. Mas aqui, irmão, você entende do jeito que você quiser melhor. Está falando de negócio, está falando de negociante. E aí fala que eles enganaram as nações com as tuas farmaqueias. Você traduz aí como feitiçaria, ou você traduz aí como farmácia, ou melhor, como medicação. Amém? Cada um com o seu cada qual. Eu fiquei abismado com tudo isso. Porque quando eu comecei a preparar essa palavra eu não sabia disso. Mas é o que eu sempre falo. Eu pego as palavras proféticas das pessoas e eu vou estudar a Bíblia e ler. E aí cheguei num negócio desse. Eu busquei e tive o meu entendimento, né? Que cada um, obviamente, tenha o seu. E na dúvida, que você busque o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso de Israel, porque Ele é maravilhoso, Ele que sabe todas as coisas. Mas, para mim, irmão, Gálatas 5, é muito nítido que farmaqueia tem que ser traduzida como feitiçaria, porque está falando de coisas espirituais. Mas aqui está falando de negócio, certo? De negociantes que vendem coisas, né? Para as nações. E aqui cabe muito mais medicação, certo? Então, a interpretação, irmão, é sua.
E eu quero orar aqui para que o Senhor, irmão, para que você replique essa mensagem e que as pessoas tenham o entendimento que o Senhor permitir. Mas a palavra para hoje é: Deus vai chacoalhar as nações, irmãos. E Deus está dando as estratégias aqui, como vencer o diabo e os seus comércios. Aí você entendeu o que significa, né? O comércio. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Abre o entendimento para cada um que está escutando esse culto, escutando esta palavra, e que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. E que não venhamos a ter medo do inimigo, Senhor, a não ter medo de um sistema, mas que teu Espírito Santo coloque paz no nosso coração e possamos seguir de acordo com aquilo que é a tua vontade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, você que está vendo o culto pela primeira vez, está afastado dos caminhos do Senhor, irmão, volte agora. Se você deseja voltar para os caminhos do Senhor ou entregar sua vida para Cristo, fala: Senhor, eu quero hoje te entregar a minha vida. Perdoa os meus pecados. Tem misericórdia da minha vida. Eu te entrego a minha vida e tudo que há em mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que você possa realmente ter uma vida com o Senhor. Você que fez essa oração agora. Você possa entrar em contato comigo se for preciso. Ou procure uma igreja mais próxima. Fala que você fez essa oração e que você quer ter uma vida com Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou terminar aqui, fechar com a bênção, mas é uma palavra para meditar, não é? É uma palavra para meditar. E que o Senhor possa estar conduzindo a sua vida, sua casa, tudo que te envolve. E que você tenha uma semana maravilhosa aí na presença do Senhor. Que a gente possa sempre estar orando uns pelos outros. Né? Vocês sabem que de segunda eu ministro num lugar, esteja orando por mim. Quem é da igreja, terça-feira a gente se fala. Enfim, irmãos, que o Senhor possa estar na nossa frente, nos guardando, nos livrando, nos direcionando. Amém? Levante as suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa e que a graça e a unção do Senhor esteja sobre ti. Que você feche todas as brechas do inimigo, do diabo, e que você ande na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos. Amém? Deus abençoe, irmão. Boa semana. Compartilhe o vídeo. Fiquem na paz. Shalom de Cristo a todos.